Eu achei que mudar de país fosse mudar a minha vida. E mudou. Só que não exatamente do jeito que eu imaginava. Bom, eu moro na Austrália há quase 7 anos e durante esse tempo eu percebi algumas coisas que com certeza eu vou levar para o resto da vida. E hoje eu resolvi compartilhar 10 delas com você. Porque apesar de terem surgido dessa minha experiência morando fora, nenhuma delas depende de uma mudança de país. O que você não resolve te acompanha. A gente costuma achar que uma mudança vai transformar completamente a nossa vida. Você chega num lugar novo e, durante um tempo, realmente tudo parece diferente. Só que a novidade passa, a vida volta ao normal. E aquilo que você não resolveu começa a aparecer de novo, só que em outro endereço. Morar fora me ajudou a enxergar algumas coisas com mais clareza, principalmente porque o meu estilo de vida mudou bastante. Mas eu precisei entender que a distância não ia apagar o que ainda precisava da minha atenção. Eu percebi que o que estava dentro de mim também tinha atravessado o mundo comigo. Os meus padrões, as minhas feridas, os meus medos, eles não iam desaparecer simplesmente porque o cenário tinha mudado. Esse trabalho continuava sendo meu. Acertar o tempo inteiro é muito chato. Morar fora também me fez parar de me levar tão a sério. No início eu fiquei super frustrada porque eu não entendia o inglês daqui. Para quem não sabe, o sotaque australiano é muito diferente do inglês americano. Só que chegou uma hora que eu percebi que se eu ficasse péssima toda vez que isso acontecesse, o caminho ia ser muito mais difícil. Então eu errava, ficava meio sem graça na hora e alguns minutos depois a vida continuava. Nos meus primeiros meses morando aqui, eu esbarrei com um vizinho no elevador. Era um senhor educado que me cumprimentou e logo engatou numa história. E eu juro, parecia que ele estava falando grego. Quando ele finalizou, eu fiz a pêssega, olhei para a cara dele e lancei um "Nossa, que legal!". Foi quando ele me olhou com uma cara de dor e colocou a mão assim no braço, segurando, sabe? Aí eu entendi que ele não tinha me contado uma história tão divertida assim. Eu não sabia aonde enfiar a minha cara. Eu fiquei me sentindo super mal na hora, mas eu consegui me perdoar logo depois. E eu já contei essa história para muita gente. Não porque o que aconteceu com ele era engraçado, claro que não era, mas porque eu respondi uma coisa completamente aleatória. Foi muito constrangedor, mas depois eu consegui rir dessa situação. Eu acho que eu conseguiria escrever um livro com todas as histórias inusitadas que eu já vivi nesse país. Mas isso tudo para dizer que hoje eu amo a ideia de não precisar acertar o tempo inteiro. E já que eu estou me expondo aqui, curte esse vídeo para eu saber que pelo menos valeu a pena ter passado essa vergonha. A vida não pede permissão. Bom, eu estava na Austrália há 6 meses quando a pandemia começou. Eu tinha acabado de atravessar o mundo, cheia de planos, e de repente ninguém tinha ideia do que estava acontecendo. Eu fiquei presa no país, porque se eu saísse, eu não conseguiria voltar. E eu não queria desistir do meu sonho antes da hora. Foi quando eu percebi de uma forma muito concreta que planejar não significa controlar. A vida nunca vai pedir permissão para mudar as coisas de lugar. E eu continuo fazendo planos, claro, mas com muito menos apego, porque hoje eu entendo que eles não são garantia de nada. E eu sei, a gente busca controle numa tentativa de se proteger, mas o controle é uma ilusão. O ambiente nunca é neutro. Eu senti na pele como um ambiente bom pode fazer você descobrir qualidades e habilidades que você nem imaginava que tinha. Um ambiente favorável faz você se aproximar da sua versão mais autêntica, da mesma forma que um ambiente ruim pode roubar toda a sua energia. Um ambiente desfavorável faz você se perder de quem você é. E aqui eu estou falando tanto de localização geográfica quanto de pessoas, de convivência,
de hábitos, de valores incompatíveis. Prestar atenção no efeito que cada ambiente tem sobre a gente e reconhecer a hora de se retirar é um aprendizado para levar para a vida inteira. Recomeçar exige deixar o ego de lado. Esse foi um dos principais conselhos que eu recebi antes de mudar de país. Quem já morava fora me dizia: você precisa estar aberta a recomeçar do zero. E eu levei esse conselho muito a sério. Não foi fácil, mas eu vim com a mente completamente aberta a novas possibilidades, sem rótulos e sem cargo importante, mas com muita curiosidade e muita vontade de fazer dar certo. Aqui eu já trabalhei em loja de cosmético, em bar de estádio, colando pôster em evento de música, vendendo curso e algumas outras coisas aleatórias e mais casuais até chegar no meu emprego atual. E se eu tivesse recusado todas essas oportunidades ou me sentido menor por causa disso, eu também teria perdido todo o aprendizado. E a lição que eu tirei disso é que deixar o ego de lado não só te faz crescer e aprender coisas novas, como também pode te abrir muitas portas. Boas amizades pedem presença. Uma coisa que eu aprendi morando fora é que boas amizades não se mantêm só pela história que vocês têm. Com a distância e a vida acontecendo dos dois lados, é muito fácil o contato ir diminuindo. Eu ainda estou aprendendo a me fazer mais presente, mas hoje eu tenho total consciência de que os poucos e bons fizeram a minha jornada muito mais leve. Então, se você tem a sorte de ter essas conexões, dê valor a isso. Se faz presente, marca um café, manda uma mensagem. Às vezes a gente sente falta de ter boas pessoas por perto, mas se esquece que a iniciativa também poderia partir da gente. Tem dias em que você só vai ter você. A vida aqui é muito corrida e eu não sei se essa sensação é mais forte para quem mora fora, mas parece que tá todo mundo ocupado, vivendo a própria vida. Eu comecei a gostar cada vez mais de passar tempo de qualidade comigo. Eu amo a liberdade de poder explorar a vida no meu próprio ritmo. E hoje eu faço questão de ter momentos que são só meus. Com o tempo eu fui entendendo a importância da nossa cabeça ser um bom lugar para morar. Toda escolha fecha uma vida possível. Eu entendi que não dá para ganhar o tempo inteiro. Escolher uma coisa significa automaticamente abrir mão de outra. Você já parou para pensar que várias pequenas decisões que você tomou ao longo da sua vida foram te guiando por caminhos que poderiam ser completamente diferentes se você não tivesse ido naquele dia, se você não tivesse conhecido aquela pessoa, se você não tivesse aceitado aquele emprego? Eu acho muito doido pensar sobre isso, porque as decisões que a gente está tomando hoje estão abrindo e fechando rotas e criando novas interseções o tempo inteiro. E sentir curiosidade da vida que você poderia ter vivido ou saudade da vida que ficou para trás não significa que você fez a escolha errada. Nenhuma escolha vem sem uma renúncia. E eu acho que a gente precisa aprender a conviver com isso. O que parece comum também tem valor. A distância, com certeza, me fez olhar para o Brasil de outra forma. As deficiências do país começaram a ficar muito mais claras para mim. E eu passei a questionar coisas que antes eu achava que eram normais. Eu nem sabia que dava para viver uma realidade tão diferente assim. Mas o contrário também aconteceu.
Eu passei a valorizar muito mais a nossa cultura e o nosso jeito brasileiro de ser. O interesse pelas pessoas, o jeito caloroso de demonstrar afeto, o nosso riso solto, a nossa comida bem temperada, o nosso jeito de celebrar e de sentir as coisas. Inclusive, saudade de Rio de Janeiro. A gente só percebe o valor de alguns detalhes depois que eles deixam de fazer parte da nossa rotina. Mas você não precisa esperar sentir falta para reconhecer o que já existe de bom na sua vida hoje. Tem sonho que não vai embora. Eu deixei muita coisa para trás para vir para a Austrália. E vamos dizer que não foi a decisão da minha vida em que eu recebi mais apoio. Eu lembro de uma conversa que eu tive com o gerente de RH da empresa que eu trabalhava no Brasil, logo depois do meu pedido de demissão. Ele não sabe, mas eu trouxe as palavras dele comigo. Ele, na faixa de uns 50 e poucos anos, me contou o quanto se arrependia de não ter vivido isso quando era mais jovem, que deixou a oportunidade escapar e aí a vida acabou tomando outro rumo. Eu me senti orgulhosa naquele momento por estar seguindo o meu coração e por estar tirando do papel um desejo que já morava em mim há mais de 10 anos. E eu não poderia viver essa vida sem ter realizado esse sonho. E se você também tem um sonho de alma, daqueles que continuam voltando, mesmo quando você tenta esquecer ou seguir a vida, sabe? Leve isso a sério, porque os anos vão passar de qualquer jeito. E eu posso te dizer por experiência própria, vai ser muito bom chegar lá na frente e conseguir se orgulhar por ter sido fiel a um desejo que era tão importante para você. Bom, essas foram as 10 coisas que eu só consegui entender depois de morar do outro lado do mundo. E daqui a alguns anos essa lista provavelmente vai estar diferente, porque eu também vou estar. Mas por enquanto é isso o que eu trouxe comigo até aqui. Um beijo e até a próxima!